Quando a gente diz, eu me regozijo no Senhor, mas em que circunstâncias, em que momento? Quando você diz eu oro, em que momento você ora? Nós queremos falar que hoje nós estamos realmente felizes, com os nossos corações gratos a Deus, porque hoje essa igreja completa mais de um ano, né? Esse mês todo fizemos festa. O povo festeiro é o nome de Deus, amém, irmãos? Gostamos de uma festa. E nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres, como nós lemos bem esse salmo agora pela manhã. Vamos encher esse lugar da graça, da alegria que nós temos no coração de termos esse Deus tão maravilhoso. Bom dia, queridos. Eu acho que estou ficando velho mesmo, Alessi. Eu preguei ali, cheguei a pregar ali, a convite do pastor Adriano na época, né? Eu lembro da casinha aí. As lembranças vêm, né? Você vai lembrando e aí aquela palavra, grandes coisas o Senhor tem feito. Você olha aqui, uma pequena semente se tornou uma árvore frondosa, né? Mas eu quero de antemão agradecer, né, a igreja, já que é gratidão, na pessoa do pastor Luiz Marcelo pelo convite. Eu lembro, ano passado, né, eu estive aqui com os irmãos, e é um privilégio poder compartilhar da palavra, né, daquilo que é o nosso alimento, é o nosso sustento, e poder falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito, sobretudo sobre quando a palavra é gratidão, né. Mas eu gostaria de convidar os irmãos, puderem se colocar em pé. Quero compartilhar um texto com os irmãos nesta manhã, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus Santo, que o Senhor conduza, que o Senhor aplique a Tua palavra aos corações, aos nossos corações nesta manhã,
é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de ações de graças, porque grandes coisas o Senhor tem feito por esta comunidade e por isso também estamos alegres. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo mundo conhece essa carta, Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, mas quando a gente olha para o texto, antes de Paulo dizer deem graças, ele usa algumas palavras antes a esses irmãos e algumas recomendações que estão ligadas a essa palavra. Ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E é interessante notar que ele não diz apenas regozijai-vos, ele não diz também orai e tampouco dai graças. Mas ele acrescenta esses 3 qualificativos aí comprometedores, nos compromete de forma tão intensa, nos compromete com a fidelidade a Deus em nosso relacionamento com Ele, que são, não é somente se regozijar, mas se regozijar sempre, regozijar-se sempre, e não é só orar, mas orar sem cessar. Não é somente dar graças, mas dar graças em todas as circunstâncias. Quando a gente diz, eu me regozijo no Senhor, mas em que circunstâncias? Em que momento? Quando você diz eu oro, em que momento você ora? Quando está pegando o negócio? Gasolina está quase 10 aí, quem tem carro, né? Fui comprar 1 litro de óleo que antes eu comprava 6, agora está R$9. Até tomei um susto. Quase que eu deixo o óleo para comprar a margarina, que está quase o mesmo preço também, né? Então, quando é que a gente vai se regozijar? Dar graças. Mas antes de mais nada, o que significa dar graças? É interessante que essa palavra graças, ela vem da mesma raiz, na língua grega, da palavra alegria. Ela se deriva da mesma palavra. Alegria está interligado com graça. É muito interessante a gente observar isso. E segundo a concordância do Strong, um dicionário Strong, no hebraico a palavra para graça é todá. E essa palavra, ela está sempre relacionada com ações de reverência ou reconhecimento. Pode ser traduzidas como dar graças, ações de graças, dar louvor a Deus, ou até hino de louvor e confissão. Também pode se referir a algo que é dado como oferta de gratidão, ou sacrifício de ações de graças. Vejam como uma palavra tão importante. Não é só a palavra, a gente lê em português, dar graças. Eu acho que a nossa língua ela é um pouco infeliz quando ela usa a palavra obrigado, porque ele dá a impressão de que isso é algo que você está fazendo por obrigação, né? Obrigado. Às vezes a pessoa fala obrigado para você, mas contrariado. Muito obrigado. Não parece soar como gratidão. Mas você olha para a língua espanhola, por exemplo, ele usa a palavra gracias, que é a mesma palavra, graças. E a nossa língua, né? Obrigado. Deem graças em todas as circunstâncias. Então, quando a gente olha para esse termo, sempre tem a ideia de reconhecer e retribuir. Em relação a Deus, essa retribuição é feita através de ações de graças, confissões, louvores, ofertas. Ser grato é retribuir aquilo que você recebeu. Tinha um bispo chamado Crisóstomo, que ele foi um arcebispo em Constantinopla, um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo. Quando ele foi levado ao exílio, perseguido e desprezado, ele morreu longe de todos os esplendores da capital, de todos os confortos e honras que ele desfrutava. Ele morreu proferindo um lema que ele costumava dizer. O lema é o seguinte: doxa totel panton honequem. Sabe o que significa? Glória a Deus por todas as coisas. Ele morreu proferindo esse lema: glória a Deus por todas as coisas.
Na mentalidade hebraica, agradecimento se traduz em louvor. Assim, agradecer é louvar a Deus. Você quer agradecer a Deus? Então, não vá a Ele com belas palavras de obrigado, mas derrame-se diante dEle em louvor e adoração. Foi o que a gente acabou de cantar, né? Sobre adoração, adorar a Deus. Ora, o que é gratidão se não reconhecimento que não existe nenhuma possibilidade de retribuição por um benefício recebido? É por isso que o salmista, no Salmo 103, ele diz assim: que posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios? Não tem como pagar. Você tem como pagar um favor imerecido? Porque isso é graça. É um dos temas é um dos lemas da reforma, né? Sola gratia. Nós não temos como pagar. Tem uma história judaica que ilustra bem esse reconhecimento de gratidão. Conta-se que Abraão recebia peregrinos e os alimentava. Isso é uma história, tá? Um conto. Depois Abraão impeliu os peregrinos a louvarem a Deus. Caso os peregrinos se recusassem a render graças a Deus, então o patriarca dizia veementemente: então pagas o que deves. Isso é uma história, não é uma história, tá? Então pagas o que deves. Moral da história: o cara teria que pagar todo o favor que ele fez por ele, se a pessoa não desse graças a Deus. E é isso o nosso caso. Como você vai pagar pela salvação? É assim que os ímpios querem fazer, né? Você vai falar não, mãe, mas o que eu tenho que fazer para... Foi a pergunta do jovem rico: o que eu tenho que fazer, Senhor, para ser salvo? Quanto é que eu tenho que dar de propina para entrar no céu? Que lições, então, olhando para o texto, Paulo quer que aprendamos sobre gratidão? Hoje eu vou fugir um pouquinho, cadê o pastor Luiz? Fugir um pouquinho dos 3 pontos, tá? Vou falar só 2. Mas que lições ele quer trazer para a gente, olhando para esse pequeno texto, né, que está dentro de um contexto geral? Que lição ele quer nos ensinar sobre gratidão nessa manhã, para essa igreja que tem na verdade 27 anos, porque 16 mais 11 são 27, né? Ela já era igreja, né? Então é só uma conveniência, né? Então, que lições o Senhor quer nos ensinar, a mim e a você, nessa manhã? A primeira lição que Paulo quer que aprendamos sobre gratidão é que a gratidão é uma atitude constante e incondicional, e além do mais, ela é imperativa. Deem graças em todas as circunstâncias. Uma coisa deve ser dita antes de mais nada: é que dar graças em todas as circunstâncias não significa dar graça pelo mal moral. Eu não tenho que dar graças pelo pecado. Fique claro isso. Paulo não disse deem graças em tudo, né? Ou por tudo. Ou seja, eu vou dar graça eu tenho que dar graça pelo pecado. Não. Não significa dar graça pelo mal moral. Pelo contrário, é louvar a Deus pelo que Ele é capaz de fazer ao transformar o mal em bem. O mal que nos é feito, o mal que sobrevém sobre nós, nós temos que louvar ao Senhor pelo que Ele é capaz de fazer com isso. É isso que a Bíblia diz. Todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que está lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é uma coisa que deve ser dita. No dia 21, agora, na quinta-feira passada, aconteceu um fato interessante. Eu ouvi de um senhor, achei bem interessante a lição que ele me deu. Fui comprar algo no mercado, um molho, né, para fazer uma macarronada, que é uma das minhas especialidades, só que não. Havia um senhor, ele estava na fila e ele fez um comentário interessante. Tá quente, né? Eu disse: tá quente. Ele virou para mim e disse assim: mas o mais importante é que a gente não pode reclamar, né? Devemos sempre agradecer, porque estamos respirando. O senhor idoso vira para mim e dá uma lição dessa, achei muito interessante. Devemos dar graças porque estamos respirando hoje.
está muito quente. A gente fala muito, né? Mas como se é Cuiabá? Se fosse para ser frio, seria Rio Grande do Sul, seria Santa Catarina, né? Mas é Cuiabá, seria Curitiba, é Cuiabá. É claro que eu concordei com ele. Eu mencionei isso para dizer que nós temos a tendência de condicionar nossa gratidão às circunstâncias que são favoráveis a nós. E quando o que não nos é favorável aos nossos olhos, quando é favorável, damos graças a Deus. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Mas quando nos sobrevém o mal, os dias maus, os dias tenebrosos, nós costumamos demonstrar insatisfação. E em casos mais graves, tendemos a recorrer à murmuração, como foi o caso do povo que saíra do Egito, né? O tempo todo reclamando: ah, não tem carne. Quando veio a carne, comeram até sair pelo nariz, recolheram, virou verme, reclamaram por causa do sol quente, reclamaram porque estava faltando isso, aquilo, reclamaram porque queriam voltar para o Egito, reclamaram por que Moisés trouxe eles para morrer no deserto. Murmuração. Isso me faz lembrar lá aquele que está lá em Lucas 17, quando Jesus cura 10 leprosos, e ele cura esses homens, né, e só volta um deles, para agradecer. Mas Jesus pergunta: vem cá, não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9, né? E o que veio a Jesus era um samaritano ainda. Moral da história: nem todos reconhecem um feito, algo que nós fazemos, ou algo que Deus faz por ele. Nem todos reconhecem. Recebem um benefício, isso é claro. Vou contar para vocês a história de um homem chamado George Miller. Muitos de vocês conhecem. Ele fundou vários orfanatos na Inglaterra e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs. Ele se baseava na seguinte promessa que está lá no Salmo 68:5, que diz o seguinte, né? O Salmo diz isso, mas o lema dele era: Deus é pai dos órfãos. Esse era o lema dele. Ele se baseava nesse texto, Salmo 68:5. Na sua biografia, lemos que em uma determinada manhã ele foi posto, a mesa foi posta para o café da manhã, mas os pratos estavam vazios. Não havia comida, tampouco dinheiro para comprar o alimento. As crianças já estavam à mesa, esperando pelo café da manhã, quando Miller disse: criançada, vocês sabem que não podem se atrasar para a escola. Então levantou as mãos e orou: Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará para comer. Imediatamente após a oração dele, alguém bateu a porta. Era o padeiro, dizendo: Senhor Miller, não pude dormir essa noite. De alguma maneira senti que não havia pão aqui e decidi trazer-lhe algo. Levantei mais 2 da manhã, assei estes pães frescos e os trouxe para vocês. Logo depois disso, alguém mais bate a porta. Era o leiteiro, cuja carroça havia quebrado bem em frente do orfanato, por acaso, né? Ele ofereceu o leite a Miller para que pudesse guinchar sua carroça até a próxima oficina. Nem mesmo o maior dos incrédulos poderia dizer que isso era uma coincidência, né? Ou seja, ele agradeceu a Deus pelo alimento que aí não estava nem posto à mesa. Isso me faz lembrar de Jesus orando, agradecendo antes de partir o pão, né? O peixe, os pães, né? De multiplicar, né? Porque os comunistas dizem que Jesus dividiu o pão, né? Por isso que eles dizem que Jesus é comunista. Mas ele multiplicou. Ele disse: Pai, te agradeço porque sempre tu me ouves. E pediu para os discípulos alimentarem. E sobrou quantos cestos? 12 cestos, né? Se eu estiver errado. 12 cestos vazios? Não, cheios. Amados, se de fato nós tivermos uma cosmovisão bíblica, jamais faremos distinção no que diz respeito às circunstâncias, ou seja, jamais vamos categorizar as circunstâncias como boas ou más, favoráveis
ou desfavoráveis. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem, eu já acabei de citar, Romanos 8, 28. Vocês acabaram de cantar um hino aqui, que achei inteiro, 61, e eu escrevi aqui sobre ele, 61 e o 62 vocês não cantaram. Eu esqueci de combinar o segundo hino com vocês, né? Combinei só o primeiro, com a irmã Leci, entre aspas, né? Mas, olha o que os hinos dizem, algumas partes que eu coloquei aqui. Pelas bênçãos derramadas pelo amor e pela aflição. Pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também agradeço. Sinceramente, nós fazemos isso, nós dizendo, desgramado, esse cara é um calo no meu pé, né? Largadeu, como dizia um personagem do Chico Anísio antigo, os mais antigos vão lembrar dele, né? Largadeu. A gente não... Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Similarmente, Estevão teve a mesma atitude, olhou para o céu e disse, perdoa-os. A gente canta coisas que muitas vezes a gente não vive na prática. A gente é grato pela aflição, pela perda, que a gente julga perda. A gente é grato pela aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. A gente é grato quando nos falta, não tem nada na despensa. Ou então ou quando não tem, né? Não tem minha farinha hoje, né? Que é do norte, né? Só tem feijão. Eu quero fazer uma galinhada, mas eu tenho arroz. Não dá. Ninguém merece comer só arroz. Mas não tem pequi, quem é goiano, né? Não dá. Eu prefiro ir para o restaurante que comer em casa. Então a gente costumeiramente está quebrando essa ordem de dar graças em todas as circunstâncias. Mas há uma segunda lição, e a última, que Paulo nos ensina nesse texto, irmãos, é que devemos ser gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Algumas coisas Deus revela em sua palavra, essa é a palavra do pastor Augusto Nicodemos, achei interessante que ele diz, algumas coisas ele revela em sua palavra, e que são a expressão de sua vontade, geral, para com seu povo. Outras coisas pertencem a seus desígnios misteriosos, e que tem a ver com a maneira como Ele conduz a nossa vida em particular. Sobre isso, não temos revelação em nada nas Escrituras que diga, porém, Deus irá guiá-lo pelas circunstâncias. Se você irá casar ou não, se você irá trabalhar aqui ou em outro lugar, etc. Mas algumas coisas que Deus deseja, o seu querer e a sua vontade, são claramente expressas em sua palavra, como isto aqui, como essa ordem. Deem graças. Então há coisas que Deus não revelou na sua palavra, mas que ao longo do desenrolar da história, do acontecimento, elas vão mostrar que era para o nosso bem. E uma delas é essa, quando Deus diz devemos dar graças em todas as circunstâncias. É uma ordem. Não tem porquê. Mas por que eu tenho que agradecer por isso? Não tem porquê. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então eu dou graças por tudo. Não é porque eu entendo o que esteja acontecendo. Não é porque eu estou vendo as vantagens que isso está acontecendo vai produzir para mim depois. Mas é porque essa é a vontade de Deus. Essa vontade não é para o mundo, mas essa vontade é para com a igreja do Senhor, ou para o povo de Deus, porque o incrédulo, ele não vive uma vida de gratidão, não faz parte do seu estilo de vida, porque geralmente ele tende a culpar Deus, ao invés de dar-lhe graça pelo mal que lhe aconteceu. E a Bíblia nos afirma que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. Paulo fala isso em Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é boa porque ela visa o bem do povo dele, porque ela não é má. Ela é perfeita porque não há falhas nela. E terceiro, ela é agradável porque ela não é pesada, ela não é dolorosa, ela visa um fim proveitoso. E uma última coisa que ele diz aqui, que eu fiz questão para deixar para depois, que é em Cristo Jesus. Em Cristo. Só é possível ser grato estando em Cristo. Só é possível ser grato sendo nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele perfeitamente entende. Ele dá graça pelas situações que lhe acontecem, mesmo sem entender. Ele simplesmente agradece, mesmo chorando, quebrado, arrebentado, mas ele dá graça. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós não damos graças, estamos incorrendo em alguns pecados, irmãos. Ingratidão, irritação, murmuração, inveja, incredulidade. Isso desagrada a Deus. É interessante que, como eu falei, Paulo, ele diz isso em Cristo Jesus. E uma coisa interessante, se os irmãos observarem, é que Paulo fala que, lá em Filipenses, que ele aprendeu a estar contente. Isso é contentamento, isso é gratidão. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Aprendi a ter fome e a estar satisfeito. Aprendi o que mais? Eu não vou lembrar agora de todos os... A ter fartura e a ter escassez. Isso é um exercício. A satisfação é um exercício. E sabe como Deus é muito didático? Ele nos prova para aprendermos a ser satisfeitos. E aí? Qual é o grau da nossa satisfação com Deus? Como foi dito aqui, passaram muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos passaram por aqui. Muitos irmãos, o primeiro irmão que lançou a mensagem aqui, a primeira pessoa que sentou ao chão ouvindo a palavra, os primeiros meninos que vieram hoje já são homens casados. Qual é o grau de satisfação nosso? Em tudo, em todas as circunstâncias, dai graças. Que nosso Deus nos ensine, que nós aprendamos o sentido de ser gratos. Porque ser ingratos é muito fácil. É muito fácil. Murmurar é muito fácil. Se a gente fosse realmente sinceros com Deus, a gente murmura direto. Mas eu não falei nada, mas pensou. Nós murmuramos, nós reclamamos, e a gente acaba pecando. Em tudo dai graça, irmãos. Que essa seja a disposição do coração dos irmãos no Senhor. Não só agora, mas todos os dias da existência dos irmãos. Todos os dias da existência dos irmãos. Vamos orar? Pai, te damos graças por esta manhã. Te damos graças pelo Senhor Jesus, pela salvação em Cristo. Te damos graças porque o preço que foi pago era impagável por nós. E o Senhor simplesmente o rasgou, cravou naquela cruz, rasgou-o naquela cruz. E fomos considerados, fomos justificados em Ti. E Paulo diz em Romanos que já não há mais condenação, porque é para aqueles que estão em Cristo. Somos gratos porque tudo coopera para o bem, para o nosso bem. Todas as coisas. E na verdade, Pai, todas as coisas são boas, porque elas cooperam juntamente com o Senhor. Então, quando a gente, Pai, que nós possamos aprender a olhar todas as circunstâncias com um olhar bíblico,
Que nós aprendamos a ver o mal que nos advém, o mal que tem tomado conta, que está neste mundo por causa do pecado, os efeitos do pecado de Adão. Que nós possamos ver isso, não como algo bom, mas possamos ver que isso está contribuindo para o bem daqueles que amam o Senhor, para o nosso bem. E que um dia, todo esse mal vai ser extirpado, Senhor, desarraigado da face da terra. Já não haverá mais pecado, morte, nem inferno, nem o diabo, nem seus anjos, nada, exceto o Senhor, novos céus e nova terra, e um povo de um único Senhor, um único pastor. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses anos que o Senhor tem conservado esses irmãos aqui, pelos grandes feitos do Senhor, pelas sementes que foram lançadas, pelos primeiros tijolos fincados aqui, pela base. Obrigado, Deus, que o Senhor continue capacitando a liderança a olhar essa igreja com o olhar do Senhor, que essa igreja continue sendo luz para as nações. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor Luiz Marcelo, igreja, pelo convite. Me sinto lisonjeado e agradecido em Cristo.